gente, desculpa pela demora, mas tá eu aqui. Essas vinhetas desse vídeo tá cada dia mais trabalhosa. Mas o tema do vídeo hoje é dedicado à minha prima Adriele. Um beijo pra você. Ela pediu pra que eu falasse um pouco mais sobre a minha história e tal, até que eu chegasse na minha casa, que agora eu moro só. Eu moro só agora, eu tenho as minhas próprias contas e tal, mas é uma das histórias para outro vídeo. Vou contar um pouco mais sobre a minha criação, como foi que tudo ocorreu, e se você também é uma das pessoas que foi criada sem o seu pai, assiste esse vídeo até o final, que eu acho que eu tenho uma reflexão que é boa pra você. Então, não se esquece de curtir aí e compartilhar, e vamos começar com isso logo. Quando eu era pequeno, ou quando eu era menor de idade, eu não me preocupava tanto com o meu pai, com quem eu ia conversar sobre assuntos de homem, por exemplo, que todo filho quer conversar e tem que conversar com o pai, porque a mãe nem vai saber te dar todas as explicações necessariamente como um pai. Mas eu não tive o pai. E quando a minha mãe engravidou, o meu pai, ele foi obrigado a viajar, sem me levar ou sem levar a minha mãe, porque eu nem tinha nascido ainda. Mas se ele foi obrigado e se ele queria realmente saber algo sobre mim, não era mais fácil perguntar para alguém da minha família? Não era mais fácil saber o que aconteceu? Mas não foi isso que aconteceu. Algumas pessoas vão dizer, nossa, mas ele procurou. Sim, ele procurou, mas ele nunca ligou para mim. Eu vou dar o meu número, ele liga para mim? Não. Você é o pai, eu sou o filho, você me colocou. Era exatamente essas as informações que eu tinha, que eu levava pra mim. Os primeiros contatos com a minha família por parte de pai, eu queria fazer mais ou menos isso aqui. Era o quê? Era a filha bastarda, problemática dele, não é? E assim, gostei da sua versão, olha, comovente. Nossa! Muito comovente. Nossa! Das pessoas. Mas por que eu queria me vingar das pessoas? Porque na minha adolescência eu buscava as respostas. Por que eu não tenho um pai? Como é o meu pai? Meu pai se parece comigo? Eu tinha essas perguntas. Só que todas as vezes que a gente tocava nesse assunto, vinha algo que ou me fazia chorar ou fazia esse meu parente chorar e me contar uma parte triste da história. A parte em que meu pai teve que ir embora por eventuais coisas. Só que escutava muito de que foi a mãe dele quem teve todo o incentivo e que abriu essa porta para que ele fosse embora. E quando eu vi que não era realmente esse ponto de vista, e eu vi que tinha pontos de vista a melhorar, sim, mas que não era bem dessa forma, não era bem da forma que as pessoas colocavam a família do meu pai. Só que como sou eu, eu tenho que buscar realmente as histórias e ver o lado do sim e do não também. Então eu via os lados e eu queria uma explicação. Só que nenhuma explicação é válida, porque todas as vezes que eu procurava informações, eu ficava me lamentando, porque a culpa de tudo isso era minha. A culpa do sofrimento da minha mãe era minha, a culpa do sofrimento da minha tia era minha, a minha tia que agora é minha madrinha, então um beijo pra minha madrinha, Janete. O Facebook dela vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram falar com ela também. Tudo isso que aconteceu na família e na parte do meu pai, eu não estava presente, eu não sabia, e a família da minha mãe não me contou isso. Ou também, agora, eu acho que também nem sabiam tanto dessa fase. Mas, no entanto, não é isso que importa, porque se você é obrigado a ir embora, se você tem alguma coisa que você tem que fazer, que é questão de vida ou morte, você deixou alguém, você colocou alguém no mundo, e esse alguém tem algo que é seu. E você não vai falar nada, não vai demonstrar nenhuma ação por isso e vai, deixa lá que ela cuida e tal. E foi realmente isso que aconteceu. Depois que a minha mãe morreu, ele diz que ele até tentou ligar, porque isso eu não soube, isso eu não vi, não é uma coisa que eu posso dizer que eu vi. Tentou ligar, mas não falou comigo. Tentou ligar, mas falou com outras pessoas, não falou comigo. Eu sempre ligava pra minha mãe pra saber. Por que pra sua mãe, não pra mim, pra saber como eu era?
Era essas questões que eu tinha, entendeu? E até que um dia eu conheci o meu pai. Eu conheci, mas não foi tudo que... Perda de tempo. Não vai mudar nada. Eu conheci, mas não foi tudo que eu esperava. Eu esperava que eu encontrasse alguém que fosse explicar pra mim como tudo aconteceu. E senti muito por ter acontecido isso. Eu acho que era isso que eu esperava ao longo da minha vida inteira, sabe? Chegar assim, escutar que a pessoa sentia muito por tudo que aconteceu e que dali pra frente a gente teria uma conversa, sabe? Mais amigável, uma conversa de pai e filho, uma conversa de que fosse prolongar e que outras vezes eu veria o meu pai, mas não foi isso. Sobre tudo que estava acontecendo comigo. E aí depois eu escuto aquela frase: ah, eu também cresci sem pai. Nem por isso eu fico por aí procurando e saber aí o que, quem que é você ele. faz? Você entende o quê? Caramba, se você foi criado sem pai... Calma aí. Você foi criado sem pai. E eu estava precisando de um pai. E mesmo assim, você foi criado sem um, sofreu a defasagem de não ter um pai, sofreu de não ter um pai, e faz uma dessas? Então, se você colocar alguém no mundo, tenha responsabilidade, porque não é só mais uma cabeça que vai ter no mundo. Sim, é mais uma cabeça que vai ter no mundo, não tem muita lógica. É mais uma cabeça que vai ter no mundo. É mais alguém que vai procurar o pai e não vai achar como você não achou. Qual é a lógica de tudo isso? Se você quer o bem pra você, não plante o mal pro outro, porque senão não vai ter lógica. E foi isso que aconteceu. Ele já tinha passado por isso e mesmo assim fez que eu passasse também. Então, na conclusão desse vídeo, eu digo pra vocês que estão aí assistindo e também pro meu pai, se ele assistiu, que eu acho que ele também sabe que eu tenho um canal no YouTube. Que se você tá vendo esse vídeo, eu acho que eu sou muito, muito, muito mais inteligente que você. Porque eu sou muito melhor. Não posso dizer que mais inteligente, mas eu sou muito melhor enquanto pessoa do que você. Porque se eu colocar alguém no mundo, eu vou ter a responsabilidade de colocar essa pessoa no mundo e educá-la para que ela seja alguém. Não educar para que a fase da adolescência, da infância, ela perca procurando um pai. Que foi isso que você fez. Durante a minha infância e a minha adolescência eu procurei alguém. E quando eu achei esse alguém, eu vi que nesse tanto de coisa que eu procurei, eu não estava procurando você. Eu estava me encontrando. E eu tenho certeza que quando eu tiver um filho, ele vai ter a mesma criação que eu tive, mas com um pai, que é o mais interessante, ou que é o mais necessário para a criação de alguém. Um beijo para você que assistiu esse vídeo. E esse foi um pouquinho da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau!